Olá, meninos e meninas! A gente vai continuar a nossa aula de história sobre Revolução Industrial agora. Hoje a gente vai falar sobre a segunda e a terceira Revolução Industrial. Então vamos começar. Quem não assistiu o primeiro vídeo, procura no blog e vai assistir, tá? Para entender o conteúdo todinho. Ok, segunda Revolução Industrial, ela vai acontecer ali no ano de 1860 até o ano de 1945, ou seja, do século 19 ao século 20, e a gente vai continuar tendo uma série de transformações acontecendo dentro dessa revolução, tá? A revolução vai sair da Inglaterra, que foi a pioneira, e vai atingir outros países, como Bélgica, França, Japão, Estados Unidos, uma série de outros países. E aí, uma característica importante que a gente não pode esquecer quando a gente fala da segunda revolução industrial vai ser o domínio do aço, tá? Ou seja, eles vão começar a ter o domínio desse outro produto que vai ser o aço. Vão descobrir uma nova fonte de energia também, né? Que vai ser o petróleo, que é muito importante até hoje. Observem ao redor de vocês aí na casa de vocês. Provavelmente tudo tem um pouco de petróleo, tá? Eu costumo dizer que a nossa sociedade atual vai ser chamada daqui a um tempo de sociedade do plástico, tá? Tudo precisa de petróleo. Para qualquer coisa que a gente vai fazer, tem petróleo no meio, tá? E tudo isso, domínio do aço, o fato da gente utilizar uma nova fonte de energia, tudo isso vai dar uma base para acontecer o aumento dos meios de transporte. Por exemplo, as locomotivas, tá? Tudo isso vai gerar também uma exploração maior, porque o período vai ficar mais dinâmico, as coisas vão acontecer mais rápidas. Então, a exploração desse trabalhador que tá lá, da mão de obra, vai ser muito maior, porque exige mais dele, porque há uma demanda maior. Então, é uma consequência. Se há mais demanda, se há mais coisas para serem produzidas, mais vão se explorar. Vai se explorar esse trabalhador, essa mão de obra, tá? E aí a gente vai ter surgindo as teorias sociais. O que é isso? A gente chama de teorias sociais do século XIX. São vários pensadores, sociólogos, filósofos que vão começar a questionar esse tipo de exploração que está acontecendo ali com aqueles trabalhadores. Um dos mais importantes, não é só ele, mas eu vou citá-lo aqui, vai ser Karl Marx, tá? Ele vai vir com algumas teorias e vai ser totalmente contra essa exploração que acontece ali com o trabalhador, tá? Primeira coisa que a gente tem que saber quando a gente fala de Karl Marx é sobre a alienação. Ele tenta mostrar de maneira didática ao trabalhador essa alienação que está acontecendo. E o que seria essa alienação, professora? O trabalhador, ele tá lá trabalhando, se matando, trabalhando pra caramba, porque ele precisa sobreviver. Ele aceita ser explorado porque não existe uma outra fonte de renda para ele. Ele precisa daquilo para sobreviver. Ele precisa daquilo para continuar vivendo. Só que aí Marx tenta mostrar para o trabalhador que ele precisa se libertar de tudo isso. Ele precisa passar a dominar os meios de produção, tá? Ele precisa mostrar para o patrão, porque é uma coisa óbvia, que o patrão precisa dele, porque sem o trabalhador lá, as coisas, a fábrica, ela não vai funcionar, ok? Marx também vem com o conceito de mais-valia, né? Da teoria da mais-valia. O que seria isso? Os trabalhadores, eles vendem a força de trabalho, né? Eles vendem a mão de obra, eles estão lá trabalhando nas fábricas, então eles estão vendendo a sua força de trabalho, mas eles sempre vão ficar com o menor lucro, ou seja, Marx vai chamar de menos-valia, né? Por exemplo, os trabalhadores estão lá, trabalham 18 horas por dia, e eles não vão receber o correspondente a essas horas trabalhadas, ao esforço que ele está fazendo nessas horas trabalhadas. O salário é tão pequeno que eu poderia dizer que eles estão recebendo por 2 horas do trabalho dele. E o resto, e a mais-valia, e o maior lucro, está ficando com quem? No caso, está ficando com o patrão, né? Com
o cara que possui a fábrica, que possui o meio de produção, ok? E as teorias sociais, elas são importantes por quê? Basicamente pelo fato de que esses trabalhadores, esses operários vão começar a entender algumas coisas, né? E vão começar a correr atrás dos seus direitos. Não vai ser ali na segunda Revolução Industrial, talvez mais um pouco à frente, mas eles vão começar a conseguir direitos trabalhistas, vão ter direito a um salário mínimo, vão ter direito a férias, vão conseguir diminuir esse trabalho extenso, porque como eu já disse para vocês, existiam trabalhadores que ficavam trabalhando por 20 horas. Então imagina o desgaste, o quanto era difícil aquela vida, tá? E eles vão começar a exigir os direitos deles, vão formar sindicatos, enfim, vão conseguir conquistar alguns direitos trabalhistas, ok? O que é importante falar agora, a gente vai falar sobre a terceira Revolução Industrial, que foi de 1945 e segue até os dias atuais, ou seja, até os dias de hoje acontece a Revolução Industrial. 1945, para quem não sabe, é o final, né? A gente tem o final da Segunda Guerra Mundial. E ela vai começar exatamente depois dessa guerra. Por quê? Porque a gente precisa entender que quando se há uma guerra, ainda mais essas guerras mais atuais e tecnológicas, a gente vai ter inovações, a gente vai ter avanços científicos, tecnológicos, a bomba atômica, por exemplo, a internet, a medicina para cuidar dos feridos da guerra vai conseguir avançar em determinados pontos. A gente vai ter uma indústria de alta tecnologia, equipamentos médicos, computadores. Existe uma indústria farmacêutica muito forte quando a gente fala da terceira revolução industrial. Percebam os smartphones que a gente tem hoje em dia. A gente consegue fazer praticamente tudo com aquilo. Tudo com o nosso celular. A gente tem esse processo de comunicação muito rápido. Tudo isso faz parte da terceira revolução industrial. A gente vai começar a pensar em fontes de energia mais sustentável, né? Apesar do petróleo ainda estar muito presente na terceira revolução industrial, busca-se, de alguma forma, ter uma fonte de energia que não polua tanto, que seja sustentável, tá? Só que o que a gente precisa entender também quando a gente fala de terceira revolução industrial é o fato de existir um grande aumento do mercado consumidor, o que faz ter uma demanda maior de produção, tá produzindo sem parar. É o capitalismo, né? E aí a gente também vai ter meios de transporte mais eficazes, para que esse consumo aconteça mais rapidamente. Meninos, por enquanto é isso, né, que eu tenho para explicar para vocês. Eu espero que vocês tenham entendido. Vou deixar um exercício para vocês fazerem, tá? Qualquer dúvida, tô aqui, é só perguntar. Tchauzinho!